Oportunidade querida essa, né, de estar aqui com vocês, irmãos e irmãs, e procurar compartilhar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração. Nós temos vivido, né, momentos diferentes de tudo que nós já vivemos e muitos de nós está procurando explicações, né? O ser humano é muito assim, né? Ele procura, busca resolver equações, né? Procura resolver, no caso, dúvidas, né? Até mesmo para poder acalentar os seus temores. E graças ao bom Deus, nós temos na palavra dele boa orientação de como é que nós devemos nos portar, como é que nós devemos, no caso, proceder em momentos em que nós estamos vivendo dificuldades. E foi na palavra de Deus que eu tentei buscar, né, um pouco de orientação para compartilhar com os irmãos nesse momento. Falar sobre a palavra de Deus, né, trazer a palavra de Deus, não é tão simples, né, assim, não é tão fácil, independente se é por um meio presencial ou se é por um meio virtual. Por isso que nós precisamos sempre estar em espírito de oração, pedindo para que Deus, na realidade, use, né? E aqui nesse caso, não só a mim como instrumento, mas esse meio, né? Essa ferramenta que a gente tem usado, para que a palavra de Deus possa chegar aos corações e cumprir, na realidade, a sua missão. Por isso nós vamos orar a Deus pedindo que Ele possa nos orientar, cuidar do nosso espírito de forma que a gente possa entender aquilo que Ele quer que nós entendamos. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Te agradeço por estar com os teus servos, ainda de maneira virtual, mas com saúde, em condições de refletirmos juntos aquilo que o Senhor deixou na tua palavra para os nossos corações. Ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Fala conosco de forma que nós possamos, Senhor, ampliar a nossa competência de estarmos diante de Ti, Senhor Deus, de Te servir honradamente. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus é que eu agradeço. Amém. Fiquei pensando aqui sobre o que nós precisamos trazer à nossa mente, manter na nossa mente em momentos em que nós vivemos desafios, né? Em momentos em que nós muitas vezes nos encontramos com dificuldades. Esse momento que nós vivemos é um momento especial, onde nós estamos lutando, né, para nos fortalecer espiritualmente, não estando próximos uns dos outros, lutando para nos manter também junto às nossas famílias, lutando para nos manter saudáveis, lutando para manter os nossos empregos. São várias dificuldades, né? São vários desafios que nós estamos passando e então entendi que seria bastante relevante trazer à nossa mente o que é que nós precisamos lembrar quando nós estamos em meio à dificuldade. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Jeremias 29. Todos sabem, né? Todos que me conhecem sabem que esse é neste capítulo que tem um texto, né? Um versículo que eu tomo e levo para a minha vida toda, mas hoje eu gostaria de me deter em outros versículos. Então deixa sua Bíblia aberta em Jeremias 29 e ali nós vamos então tentar organizar um pouquinho, né, sobre algumas dicas bíblicas, né, orientações bíblicas para que a gente consiga se manter e sair de momentos de dificuldade. Nesse capítulo de Jeremias 29, né, logo no primeiro versículo, ele vai dizer assim, ó: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Aqui é só para que a gente possa pensar um pouquinho nesse contexto, né? Aqui nós estamos falando de Judá, né? Seriam as duas tribos que se reuniram em Jerusalém, né? E ficaram ali no Reino do Sul. E esse Reino do Sul foi o último remanescente, vamos dizer assim, de todo o povo de Israel, né? Porque as 10 tribos já tinham sido disseminadas, né? Dispersas
por causa do ciclo de pecado que eles viviam, mas aqui nós estamos exatamente falando de Judá, não é? A tribo que daria lá na frente origem ao leão de Judá que nós conhecemos. Mas aqui nós estamos num momento onde esse povo foi levado cativo para a Babilônia, né? E quando nós olhamos lá em Salmo 137, versículo 1, a gente pode verificar como é que esse povo se sentia estando cativo, né? Estando escravo lá na Babilônia. Lá nesse versículo de Salmo 137:1 fala assim: junto aos rios da Babilônia nós nos assentamos e choramos, longe de Sião, longe de onde estava o templo. Quando a gente lê esse versículo, a gente fala, poxa, coitado do povo de Israel, né? Coitado do povo de Judá, no caso. Eles estavam lá na Babilônia, escravos, longe de Jerusalém, não podiam ir cultuar, não podiam louvar a Deus no lugar onde eles entendiam que era o melhor lugar, no caso, para poder louvar ao Deus eterno. E eles estavam ali, né, sendo privados, né, desse contato com o Deus eterno no melhor local, de acordo com o entendimento deles, né? Mas eu pude olhar nesse texto que nós temos aqui uma grande orientação de Deus para as nossas vidas, porque na realidade Judá não estava lá porque Deus simplesmente, né, desenhou assim. Na realidade, Deus sabia sim que tudo isso precisava acontecer, mas Judá, né, essas duas tribos estavam ali, estavam exiladas na Babilônia devido à crise espiritual, política, moral, devido, na realidade, a ações deles mesmos. E aí eu fiquei refletindo que quando a gente está em momentos de dificuldade, a gente tem uma tendência muito grande a esquecer as causas, né? O que nos levou a estar naquela situação, né? E Judá, embora em Salmo 137:1 eles choravam, né, se amarguravam, né, por estar longe de Sião, eles esqueceram, né, de tudo que eles fizeram. Espiritualmente, eles se dedicaram a ídolos, eles se ligaram a falsos profetas. Politicamente, eles se juntaram a povos que não tinham qualquer tipo de relacionamento ou condição, no caso, de chegar próximo ao que a gente poderia chamar do desejo de Deus, né, para as nações, e por isso Deus, né, tinha escolhido o povo de Israel para ser modelo. Então eles tinham deixado totalmente de ser modelo quando eles se aliavam a esses povos, né, pagãos, né, chamados. Moralmente, na realidade, a tribo de Judá, assim como as tribos lá de Israel, as outras 10 tribos, também deturpou seus valores, se deixou levar pela ganância. Então, na realidade, nesse momento de dificuldade que Judá, né, que o povo estava vivendo ali no exílio, era necessário, sim, naquele momento de dificuldade, se lembrar das responsabilidades, da responsabilidade que eles tinham no que acontece. E não necessariamente isso acontecia. E eu fiquei pensando, né, nós estamos em um momento tão delicado e tantas vezes é fácil culpar, como infelizmente alguns indultos, né, algumas pessoas sem noção, né, dizem, não, os culpados por esse vírus é um país X, né, onde começou tudo isso, não, é o governo tal, não, é um animal Y, mas na realidade todos nós, né, no mundo, somos responsáveis por essa pandemia, por essa bagunça, né? Nesse caso aqui é uma questão de ordem, né, sanitária, de ordem de saúde, mas existem tantas outras bagunças, né, acontecendo no nosso mundo. As famílias se dissolvendo, os filhos desonrando pais, né, desonrando filhos, tantas questões, né, sendo totalmente pessoas sofrendo, pessoas com fome. Na realidade, em meio à dificuldade, nós temos que procurar entender que ciclo, né? O que foi que nos levou àquela situação que nós estamos vivendo. O povo de Israel,
o povo de Israel acabava de receber uma notícia muito impactante na vida deles. Eles esperavam voltar rapidamente a Israel, voltar rapidamente para Jerusalém, mas isso não aconteceria. Essa era a mensagem que eles estavam recebendo do verdadeiro profeta. E era bastante difícil. Então a tendência era mais ficar procurando justificativas em outras questões, né? Para que eles tivessem que permanecer ali. Mas eu entendi, na realidade, que ali talvez era o momento, né, deles estarem buscando a entender o que Deus queria que eles vivessem ali naquele lugar por mais tempo, o que eles deveriam trazer à memória de sua própria responsabilidade como povo, o que foi que eles fizeram, como eles poderiam mudar dali para frente. Uma vez estabelecido e assumido a responsabilidade própria, que é a primeira orientação, né, que nós temos aí nesse texto, a segunda é a gente lembrar de que Deus também não deixa a responsabilidade que é dele, né? Aqui no texto, no que diz respeito à Babilônia, nós vemos que o Senhor ele levanta um profeta, que é Jeremias, para poder ir e falar com o povo que estava lá no exílio, né? E no versículo 19 é possível a gente verificar que Deus lembra o povo, fala assim: eu mandei vários profetas para vocês quando vocês estavam ainda aqui em Jerusalém, mas vocês não deram ouvidos a eles, né? Vocês não os ouviram e continuaram no caminho errado de vocês, continuaram não assumindo a responsabilidade de vocês, não obedecendo. E agora vocês estão aí na Babilônia. Mas o destaque que eu quero dar nesse momento aqui é de que Deus, apesar de quem nós somos, de como nós nos portamos, e independente do grau de dificuldade que nós estejamos enfrentando, Deus não deixa de assumir a responsabilidade dele. Ainda aqui nesse versículo, no 29:4, Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aqui Deus vai lá e pede pro profeta ir e dizer para eles: olha, vocês estão aí na Babilônia exilados porque eu deixei que isso acontecesse. E eu vou deixar vocês aí por mais 70 anos, porque eu entendo que vocês precisam aprender também aí nesse local de dificuldade. Queridos, isso quer dizer muita coisa para nós, tá? Jeremias, ele pode simbolizar, né, quando ele está em Jerusalém, de lá mandando a mensagem, ele está no local onde Deus estava, né? Simbolicamente para o judeu era isso. Deus, ele só podia ser adorado ali em Jerusalém. E Jeremias estava lá. E de lá ele mostrava que Deus se importava com o povo lá na dificuldade que eles estavam vivendo na Babilônia. E Deus faz questão de deixar isso bastante claro para esse povo, de que eles passariam mais 70 anos ainda naquele lugar, que eles passariam ainda por dificuldades, mas de que ele, no tempo certo, faria, né, a vontade dele se cumprir na vida daquelas pessoas. Vamos nos deter só um pouquinho nessa questão, né? Que é Deus não fugir da sua responsabilidade. A responsabilidade dele é nos amar. Ele nos ama sempre. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes da dificuldade. Eu não sei especificamente qual é a dificuldade que o irmão está passando aí durante esta grande dificuldade que todo mundo está passando. Podem ser problemas familiares, podem ser problemas de ordem econômica, né, financeira, podem ser problemas emocionais, pode ser uma enfermidade, pode ser uma separação, pode ser questionamentos existenciais. Eu não sei. O que eu sei é de que Deus não nos esquece, Deus não se exime de nós. Ele pode até permitir que nós estejamos passando por esses momentos em meio a tudo isso, né, que nós estamos vivendo no mundo. Mas ele diz: eu sou o Senhor dos Exércitos.
eu sou aquele que estou permitindo que você esteja aí. E ele diz, eu estou presente também, né? Eu não vou te abandonar, porque foi isso que ele coloca, né? Assim, pro povo de Israel. Ele diz, né? Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e farei vocês virem de volta a este lugar, que era Jerusalém. Esse é o versículo 10. Olha que coisa linda, né? Assim, é importante a gente destacar que Deus, ele sabe o tempo necessário para que a mudança que é necessária seja provocada em nós. Agora, e nós? Nós sabemos? Nós aguentamos, né, o tempo estabelecido ou a gente quer tudo com resposta imediata? Porque a gente é assim, a gente quer que tudo acabe rápido, né? A gente está vivendo isso agora, a gente quer que uma vacina saia validada correndo, a gente quer que o auxílio emergencial já tivesse saído há 6 meses atrás, a gente quer que tudo volte ao normal. Não, então abriu tudo, então agora vamos voltar tudo como era antes imediatamente. Não é assim, né? Eu tenho usado os exemplos da questão da pandemia, do isolamento, porque todos nós estamos vivendo, irmãos. Mas tenta ouvir de Deus qual é a dificuldade que você pessoalmente está vivendo. Qual é o tempo, como você está remindo esse tempo nessa situação? É uma enfermidade? É uma separação? É uma dificuldade espiritual que você tem passado? Quer dizer, nesse período que parece que você está aí sozinho cuidando disso, você está deixando Deus trabalhar em você aquilo que precisa ser mudado? Se não está, vamos pedir a Deus para que Deus possa remir o tempo, né? Utilizar da melhor forma possível a transformação que Ele está propondo para as nossas vidas, ainda que seja nesse tempo de dificuldade, né? Essa é acho que é o grande desafio que nós temos que passar, né? Porque na promessa dele lá para o povo de Israel, quando a gente vê nos versículos 12 e a 14, ele diz assim, olha, vocês vão ficar aí mais 70 anos. E nesse período, vocês têm uma missão, que é orar pela paz da cidade onde vocês estão. Porque se essa cidade tiver paz, vocês vão ter paz também. Quer dizer, se essa situação se apaziguar, vocês terão paz também, né? Vocês também estarão apaziguados. Ele diz o seguinte, que quando passar esse tempo, que para vocês pode ser muito, né? Mas que eu com certeza estou no controle e ele é necessário, vocês me clamarão, vocês virão a orar, vocês me procurarão, e sabe o que vai acontecer? Eu serei achado de vós. Eu vou estar no mesmo lugar. E isso também me tocou, sabe, irmãos? Porque assim, por que deixar que uma situação difícil se prolongue? Por que Deus deixaria? Para que nós simplesmente soframos? Não acredito nisso. Na realidade, então, o que muda com o tempo? Deus muda? Deus não muda. Ele sabe muito bem quem ele é. Ele sabe muito bem qual é o propósito dele desde o início dos séculos. Então ele sabe qual é o propósito dele continua sendo o mesmo para as nossas vidas, estando nós numa situação de tranquilidade ou estando nós numa situação de dificuldade. Então, na realidade, quem muda somos nós. Somos nós que mudamos. Nós somos uns na alegria, outros na tristeza. Nós somos um na fartura e somos outro na pobreza. Nós somos um quando nós estamos saudáveis e somos outro quando estamos doentes. Nós somos um quando nós temos direito de ir e vir tranquilamente para todos os lugares e somos outros em isolamento. Quem precisa de tempo para mudar, quem precisa de tempo para poder aprender e fazer diferente, não é Deus, somos nós. Então eu vejo que tudo isso, na realidade, qualquer dificuldade, ela pode sim ser revertida em bênção, desde que a gente consiga
trazer para nós aquilo que é de nossa responsabilidade, tentar ter claro o que é que nós precisamos mudar e qual a responsabilidade nossa para que nós estivéssemos nesse momento de dificuldade, estejamos dispostos a mudar, ainda que para isso leve um certo tempo. E nesse período que se leve para resolver, que nós tenhamos claro na nossa cabeça de que Deus, ele está ali, ele está presente, ele não vai se eximir da responsabilidade dele de nos dar, no caso, o suporte necessário, de mandar a sua palavra para os nossos corações, de nos ajudar, na realidade, a poder sair e ver a solução no caso dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Deus, ele bem sabe os planos que ele tem para nós. Quem não sabe quais planos são esses, ou muitas vezes não consegue enxergar, dada a desobediência, ou dada o afastamento que nós temos, somos nós. Deus, ele é o único que promete paz em tempo de guerra e que traz também alegria no meio de angústia e de tormento. O que nós precisamos fazer é confiar. O que nós precisamos saber é de que mesmo nos tempos difíceis, Deus está presente e ele nos basta. O povo de Israel, ele ficou 70 anos lá na Babilônia, ele se deu a casar, ele construiu, ele fez várias coisas e depois desse tempo cumprido, eles puderam buscar a Deus de todo o coração. E Deus ouviu, e eles foram libertos de uma forma assim hollywoodiana. Eles foram transformados de uma forma que nunca mais eles voltaram a ser os mesmos. E eu tenho certeza que Deus pode fazer isso com a gente. O novo normal, depois de tudo isso que nós estamos passando, pode acontecer na nossa vida, porque isso na realidade não é um jargão simplesmente, mas é plano de Deus desde o início, de que nós pudéssemos nos fazer novo de novo, que nós pudéssemos nos fazer melhores após qualquer tipo de tempestade, porque ele não se exime da gente. Então, apesar da minha dificuldade em transmitir essa mensagem, mas eu gostaria de deixar com os irmãos. O Senhor Deus, ele não tem dúvida de quem ele é, ele não tem dúvida do que ele tem planejado para nós, ele quer que nós possamos confiar nele, que nesse momento que nós estamos passando pela qualquer dificuldade, seja ela qual for, que a gente entenda que ele está conosco, de que ele não vai nos deixar sem a sua palavra, de que ele não nos vai deixar sozinho e de que ele vai nos ajudar, mesmo em meio à dificuldade, a enxergar quais são os planos dele para as nossas vidas. A minha oração é que isso se torne verdade na minha vida e que se torne verdade na sua vida também e que a palavra dele possa nos ajudar a cada dia. Obrigado pela oportunidade. É quando nós podemos estar aos pés do Salvador. Coloque agora aos pés do Salvador, que ele tem algo a dizer para você nesta noite. Sei